Se tu acha que ser um ótimo comunicador tem a ver com usar as melhores palavras, não gaguejar ou deixar de falar no meio de cada palavra, tu tá extremamente errado. A comunicação pode ser bem entendida por três pilares centrais, frequentemente usados por milhares de psicólogos para conseguir não só compreender a mensagem, mas também expressar da melhor forma o que a pessoa precisa entender sobre a vida dela. O problema é que se comunicar bem está sempre ligado com conseguir um ótimo emprego ou chegar na garota mais bonita da tua escola. Só que esses são alguns dos vários benefícios que esse vídeo vai te trazer caso tu entenda esses três pilares. Então senta e anota. Clareza. Quando alguém tem um grande conhecimento do assunto, geralmente se pressupõe que essa pessoa seja a mais adequada a falar sobre ele, mas frequentemente isso se prova ao contrário. Saber muito sobre alguma coisa é somente um dos passos que vai te levar a ser um ótimo comunicador. A clareza na qual tu expressa as tuas ideias é mais importante do que o conteúdo em si. Sabe aquelas famosas frases do Facebook, o que doeu não foram as palavras em si, mas a maneira que elas foram ditas? Bom, é quase isso. Para alcançar uma boa clareza na comunicação, primeiro a gente tem que saber o público que a gente está falando. Não dá de tu querer conversar com um senhor de 90 anos da mesma forma que tu fala com alguém da tua idade. Qual é, tropinha? Bora que hoje vai sobrar nada pros betinha. Sempre que tu for expor alguma ideia tua para não parecer desse jeito, tu tem que imaginar que tu é a pessoa que está recebendo a mensagem. Com isso, tu não vai conseguir acertar sempre o tom da conversa, mas ter uma ideia geral do buraco onde tu está se metendo. Esse tipo de clareza na comunicação já foi usado com a gente milhões de vezes. Quando os professores falam de alguma matéria que é considerada difícil, a didática deles precisa estar sempre muito aguçada para que os alunos compreendam o que ele está falando. Imagina que o professor de física viesse e falasse assim: gente, temos uma fórmula aqui, F igual a M vezes A. E a gente usa F para descobrir a força, M a massa e A a aceleração. Professor, e como a gente usa isso? Ué, F é a força do objeto, M é a massa do corpo e a aceleração é a aceleração do objeto. Ah, mas professor, eu não entendi, de onde saiu isso? F é a força... Em alguns momentos, para tu conseguir ser alguém relevante nas tuas explicações, tu precisa explicar as coisas supondo que a pessoa não saiba muito sobre aquele assunto. Mas caso a pessoa se mostre mais por dentro desse assunto, aí tu pode falar de uma maneira mais complexa. Mas caso não, fica no básico e faz com que a pessoa consiga acompanhar o teu raciocínio. Assim tu não afasta a pessoa da conversa ao invés de incluir ela. Até porque ninguém gosta de se sentir um ignorante sobre um assunto central que está sendo falado. Escuta ativa. A diferença dessa escuta para a escuta normal é que nessa tu tá realmente prestando atenção no assunto da conversa. Nenhum comunicador se torna relevante somente sendo um grande palestrinha. A pessoa pode ter a melhor comunicação do mundo, mas ela não vai conseguir fazer ninguém engajar se ela não calar a boca nem um segundo. Uma das características mais marcantes em apresentadores de TV é a capacidade deles de escutarem o que os outros têm a dizer, e somente assim começarem a falar sobre o tema. Prestar atenção no que a pessoa está falando também vai te ajudar a construir um feedback quase que imediato sobre o engajamento daquela pessoa. Quando tu não passa o tempo todo falando só sobre o que tu quer, tu consegue ver o que as outras pessoas estão achando do assunto, se elas querem estar engajando na conversa e se seria melhor mudar o tópico. A escuta ativa ajuda até mesmo a gente controlar a tonalidade da nossa voz. Um dos problemas mais graves de alguém que tenta se comunicar com outras pessoas, mas não consegue, é constantemente errar o tom da conversa, falando um pouco mais alto que o ambiente pede, ou até mesmo falando mais baixo e fazendo a pessoa ter que prestar muita atenção para entender o que a pessoa está falando. Ambos os tons de voz te afastam de ser conhecido como alguém que sabe expressar uma ideia. Outro ponto é que muitas pessoas dão sinais verbais ou não verbais de descontentamento com o assunto, mas não são percebidas por conta da falta da escuta ativa. Às vezes a pessoa tá lá, puta merda, que assunto chato, e o outro tá lá, matracando. Então, por via das dúvidas, tenta ouvir mais do que tu falar e observar as pessoas à tua volta caso tu não esteja conseguindo te enturmar. Aí pelo menos tu consegue imitar parcialmente o comportamento e a fala delas para ver se tu consegue mudar a tua situação. Intencionalidade. Quando nós nos comunicamos com alguém, algo que é essencial que seja feito é a gente deixar as nossas intenções claras. Isso facilita com que a pessoa que esteja escutando não interprete a nossa mensagem de maneira equivocada. Imagina que eu chego para ti e te mando uma mensagem. Tu poderia ter organizado melhor o teu dia. Esse tipo de frase, sem uma intencionalidade clara, pode fazer com que a pessoa se sinta pessoalmente atacada. Nota que a frase parece uma acusação ou uma fala passivo-agressiva,
mas olha como a intencionalidade pode fazer a diferença. Eu sei que é muito difícil conseguir organizar um dia. Eu gostaria de te mostrar algumas técnicas que eu uso que talvez possam te ajudar a se sentir mais seguro com a tua agenda. Aqui eu deixei a minha intenção de ajudar clara, não deixando que a comunicação tivesse nenhum ruído entre eu e a pessoa ouvida. Assim, quem escuta essa segunda opção consegue entender melhor o porquê que eu estou tocando nesse assunto, não abrindo margem para interpretações que não sejam verdade. Outra questão que é muito importante nos dias de hoje é saber qual o canal de comunicação que tu vai usar. Isso seria texto, áudio, vídeo, chamada, para que assim tu consiga ajustar o tom da conversa para cada situação. Se tu escrever e mandar uma mensagem falando amanhã de noite vou estar cansado, então não quero que ninguém me chame. A pessoa que está do outro lado, tendo um dia horrível, pode ler amanhã de noite vou estar cansado, então não quero que ninguém me chame. E isso pode desencadear um desentendimento. Quando a frase estiver muito subjetiva para quem está recebendo ela, tenta usar o meio de comunicação mais claro e que demonstre a intencionalidade o máximo possível. Porque senão, tu pode acabar não conseguindo te comunicar da melhor forma e sair como o grosso da história. A questão é que quando a gente consegue juntar clareza, escuta ativa e intencionalidade, nós acabamos nos tornando uma pessoa boa de conversar. Sabe aquela pessoa que todo mundo fala que é gente fina? Se tu observar, provavelmente essa pessoa consegue se comunicar de uma maneira que todo mundo entende, sendo didática se for preciso e ficando quieta quando a outra pessoa começa a falar sobre algo que considera importante. Afinal, todo mundo quer ser ouvido. E se a gente conseguir se aproveitar dessa vontade das pessoas, a gente consegue sair como uma pessoa que sabe expressar as suas ideias sem tentar passar por cima da dos outros. Por isso, praticar o que eu falei nesse vídeo e deixar um like é essencial. Até o próximo vídeo. Bora ficar forte que nem elefante.